Olá, meu nome é Fabrício Velic, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, hoje eu queria falar de um tema que muitas vezes as pessoas já me perguntaram sobre ele, então acho que é legal fazer um vídeo sobre essa temática, colocando pelo menos alguns pontos gerais disso. E aproveitando também que agora em junho foi o mês de celebração do orgulho LGBTQIA+, ou a sigla que você preferir colocar, falar sobre essa questão, porque muita gente me pergunta, né, a respeito, o que que a Bíblia fala a respeito da homossexualidade e tudo mais. Infelizmente, como nós sabemos, o Brasil é um dos países, se não o país que mais mata homossexuais, né? As estatísticas são horríveis, são enormes e muitas vezes são crimes de homofobia mesmo. E esse discurso homofóbico, como a gente sabe, é sustentado grandemente por uma questão de cunho evangélico, por uma leitura literal do texto bíblico. Então acho que é de extremo valor colocar alguns pontos muito importantes aqui. E talvez, como o vídeo é rápido, eu gostaria de falar de um ponto específico que é algo bastante simples. O fato de que não existe o conceito de homossexualidade no texto bíblico. O termo homossexualidade, o conceito homossexualidade, como nós entendemos hoje, ele é um conceito totalmente moderno, do século XIX. Então, você pegar um conceito moderno e querer aplicar num texto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, isso aí, sinceramente, é uma desonestidade intelectual muito grande. Então, tendo esclarecido isso, eu gostaria somente de comentar um pouquinho sobre a questão dos dois textos que talvez sejam os campeões no uso da galera que se diz cristã e que tem discursos homofóbicos, que é o texto de Levítico 18:22 e o texto de Levítico 20:13, que o Levítico 23, na verdade, é, é baseada em Levítico 18:22 e meio que coloca alguns adendos ali, mas nos dois casos, como o texto, um é baseado no outro, então falando sobre um, eu falo sobre os dois ao mesmo tempo. Porque ali o que está em jogo não tem nenhuma conotação moral, não tem nada a ver com o que nós entendemos como homossexualidade, mas ali especificamente naquela comunidade do povo de Israel, esses dois textos, para começar, fazem parte do que foi conhecido como Código de Santidade. Então, que foram baseados em outros textos, né? Por exemplo, o Código de Hammurabi, também muito conhecido. O Código de Santidade baseia-se em alguns pontos no Código de Hammurabi, mas o que está em jogo ali, principalmente, é a questão do papel social do homem e da mulher naquela cultura de Israel. Ou seja, para começar, não existe o termo homossexualidade. Isso não faz sentido para o povo bíblico. Segundo, não existe o conceito de eu, como nós hoje falamos da subjetividade e tudo mais. Isso não existe no texto bíblico. Isso também é um conceito moderno. Então, quando o texto ele está falando sobre relacionamentos entre homens, curiosamente, o texto não fala sobre relacionamento entre mulheres. Ou seja, só daí, se você fosse um leitor atento, e se você é um leitor ou uma leitora atenta, já vai levantar uma questão, por que que só fala a respeito de homens e não fala a respeito de mulheres? Né? Numa sociedade patriarcal, eu acho que isso te dá alguma dica do porquê disso. Mas o ponto ali é justamente o papel social do homem
na cultura de Israel. Ou seja, do homem era esperado que ele reproduzisse, que ele fosse aquele que aumentasse a descendência, gerasse filhos para que o povo pudesse crescer. E também havia consciência de que, né, a ideia, né, de que era no sêmen do homem que estaria a vida. Então, toda essa questão que está em volta ali, quando o homem deitava-se com outro homem, o problema ali estava na ordem da cultura, ou seja, ele estava fugindo do seu papel social enquanto aquele que, desperdiçando seu sêmen, que era a vida, ele também cometia, né, um pecado nesse sentido. Mas pensando aqui e analisando o texto, esse pecado tem a ver com uma questão meramente cultural, não tem nada a ver com a ordem moral da coisa. Então, nesse ponto, pegar esse texto ou esses textos de Levítico para falar que Deus condena a homossexualidade, que a homossexualidade é um pecado, que os homossexuais vão para o inferno e por aí vai, não tem nada a ver com a proposta cristã. Isso é um discurso homofóbico, é um discurso errado, é um discurso totalmente de alguém que não compreende o texto bíblico e o que ele quer dizer. E eu lembro que, como eu sempre falo aqui, todo texto bíblico ele precisa ser lido no seu tempo, no seu contexto, para ser bem compreendido. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado e fica novamente o convite para vocês se inscreverem no meu canal. Até a próxima!